Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia. Atos capítulo 6, ou melhor, Atos capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, verso de número 10. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade de estar permitindo que eu esteja contribuindo com a palavra nesse culto tão relevante que há 34 anos vem acontecendo na casa da irmã Inês, com o propósito de ação de graças. Glória a Deus. Aleluia. E reconhecer o que Deus fez, um grande milagre no filho dela. Mas você que está me ouvindo também é um milagre, porque o maior milagre é a salvação. Mas esse culto de ação de graça, ele não é somente um culto de ação de graça, mas ele também é um culto evangelístico. E essa noite aprenderemos um pouco mais sobre o nosso Senhor. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor, José Aguinaldo, o pastor Romy Charlie. Que Deus vos abençoe. Atos capítulo 9, verso de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Aleluia. Quem dera que todos aqueles que estão esperando uma promessa esperassem orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias disse: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, desse Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Meu Deus. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome, Deus. E disse o Senhor essa noite para todos nós: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, os não-judeus, os reis, as autoridades da terra e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. É sabido dos irmãos e todo aluno de escola dominical e todo recém-convertido que começa a aprender sobre as Escrituras, sobre Jesus, que o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, é Jesus. E esse mesmo Jesus nasce em Belém, uma manjedoura, para se cumprir a profecia, a promessa de Deus pregada pelos profetas. E esse mesmo Jesus nasce em Belém, e 3 magos vão, ofertam e o adoram. Uma multidão de anjos o adoram. Mas João em Pátimos, quando é arrebatado em espírito em Apocalipse, quando ele vai adorar o anjo repreende e diz: não me adore, adore a Deus. Os anjos aprenderam a adorar somente a Deus. Mas o Senhor disse: adora o menino. Antes que os anjos pudessem imaginar ou dizer isso, o escritor aos Hebreus diz as seguintes palavras de Deus: quem a vós, anjos, eu chamei de filho, adore o menino. Nasceu como homem, mas não deixou de ser Deus. Esse menino foi adorado por magos, foi adorado por uma multidão de anjos, mas o menino cresce.
E com 12 anos é encontrado em um templo ensinando doutores. Por que ensinando doutores? Porque ele é mestre por excelência. Se há algum professor, algum mestre que ensina algo do céu esta noite, se chama Jesus. Aleluia, Jesus. Mas com 30 anos ele começa o seu ministério terreno, pregando, anunciando as boas novas, o evangelho dos céus, para se arrepender e converter dos seus maus caminhos. Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia. Mas Deus não mudou, o mesmo que operou no passado continua operando, e eu creio que essa noite Ele vai agir em nosso meio. Meu Deus. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Glória a Deus. E Jesus, durante 3 anos e meio, pregou, curou, expulsou demônios, libertou pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas depois desse período de 3 anos e meio, ele é entregue aos religiosos, aos principais dos sacerdotes. Ele é julgado, ele é condenado. Levou uma cruz por amor de cada um de nós que estamos aqui. Ele foi crucificado. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele morreu. Ele se doou. Ele não perdeu o controle. Ele sempre teve o controle da vida e da morte. Mas naquele momento, por amor a nós, para a salvação de nós, Ele se entregou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele está vivo. Aleluia. Ele não está no madeiro. Ele não está no túmulo. Ele não está no sepulcro. Aonde Ele está? No seu trono de glória nos céus, digno de adoração, de louvor e honra para todos sempre. Glória a Deus. É, meu Deus. Quando o Verbo estava na eternidade, Ele tinha um controle. Quando Ele pisa na terra, Ele continua com o controle. Mas quando Ele sobe ao céu, Ele continua com o controle em suas mãos. Graças a Deus. E depois de ressuscitar, o terceiro dia, Ele ainda fica 40 dias com os discípulos ensinando acerca do reino dos céus. E no Monte das Oliveiras, Ele é levado ao céu, nuvem o cobre. E aparece 2 anjos, 2 varões, dizendo: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo que vir e subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Santa, remida e lavada é pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas antes de subir, ele deixou os discípulos sobre uma palavra de promessa e sobre uma ordem. Qual promessa? Será revestido de poder. Qual ordenança? Ficar em Jerusalém. Mas por quê? Essa é uma lição. Quem ouvir guardando no seu coração, já recebeu e foi abençoado essa noite. Só pode receber as promessas quem aprender a obedecer à ordenança de Cristo. Vou falar de novo para guardar no seu coração. Só pode receber as promessas de Deus quem aprender a obedecer às ordenanças de Cristo. Está 120 no cenáculo, obedecendo a ordenança, ficar em Jerusalém. Que em tudo em comum, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Eles estão orando e esperando a promessa, orando, buscando. Tem promessa, mas também tem ordem. Tem bênção, mas tem compromisso com a obra de Deus. Tem vitória, mas tem obediência. Aleluia. Enquanto aqueles 120 estavam, como nós reunidos aqui, naquele culto de oração, culto de adoração, de repente. Quem obedece o de repente de Deus vai chegar de repente. A promessa vem de repente. E foi ouvido um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas línguas como repartida de fogo, repousando em cada um deles.
E eles falaram em outras línguas. Tem gente dizendo que essas línguas é da terra. Se é da terra, não é promessa dos céus. Mas diz Paulo, falar em línguas é mistério. Igreja é mistério. Estava no coração de Deus. Arrebatamento é mistério. Se é mistério, não é da terra, é do céu. Aleluia. O que Deus tem para nós esta noite não é da terra, é do céu. É, Jesus. É Espírito Santo, é paz, é graça, é salvação. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a graça e a presença do Espírito Santo em nosso meio essa noite. Aleluia. Oh, glórias. Glória a Deus. Mas os que estavam de fora estavam dizendo, estão embriagados. Sabe por quê? Porque quem está de fora não compreende os mistérios daqueles que estão em obediência do lado de dentro. É difícil dar glória agora. Mas a palavra, ela dói. Mas ela também sara. Glória a Deus. Muitas vezes ela machuca o nosso ego, mas transforma o nosso caráter. Meu Deus. Isso é semelhante mais a Cristo. Os de fora estavam dizendo que estão embriagados. Então Pedro se levanta e diz, se cumpre hoje as palavras do profeta Joel nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne e falarão em línguas. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse dom não cessou. Deus quer batizar pessoas ainda essa noite. Quer revestir crente essa noite. Pedro pregou muitas almas, 3.000 almas, primeira pregação, 4.000 almas, segunda pregação, 7.000 almas. Deus usou muito Pedro, ganhou muitas vidas, mas sofreu prisões, sofreu perseguições. Perseguição religiosa da parte dos judeus religiosos, perseguição política da parte dos romanos. E essa perseguição fez com que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo. Por que cabeça para baixo? Porque ele disse que não era digno. Segundo a tradição, diz que ele disse que não era digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque só um que era digno. Só um que era digno. Só Jesus era digno. Pedro foi morto pela perseguição. E quem vai levantar agora a bandeira dos cristãos e levar o evangelho? Porque Deus tinha um Pedro que pregava na Judéia, tinha um Filipe que pregava em Samaria, e agora Deus precisa de um homem para pregar nos confins da terra. Aleluia, Jesus. Tem um Saulo que pegou cartas a caminho para Damasco, dos principais dos sacerdotes, para perseguir e prender cristãos. Na cabeça dele, ele ia perseguir cristão. Mas Deus tinha algo muito maior do que ele pensava ou imaginava. Aquele que perseguia agora vai fazer parte dos perseguidos. Aquele que falava mal do lado de fora agora faz parte do corpo de Cristo, adorando, glorificando e exaltando aquele que é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Saulo a caminho de Damasco. Ele vê um clarão e uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você Meu persegue. Deus. E direcionado pela voz de Cristo, o dono da igreja, ele vai até uma casa de Judas, não Iscariotes, à rua direita. E ele disse a Ananias, esse Paulo é um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. Esse Paulo, perseguidor, que estava do lado de fora há muito tempo, é escolhido. Glória a Deus. Meu Deus. Esse vaso é escolhido. Esse vaso é escolhido. Glória a Deus. Meu Deus. Mas Ananias discutiu, não, Senhor, eu conheço a fama dele. Fala mal da obra, critica a obra, sempre está errada a obra, não concorda com nada da obra. Está do lado de fora, não participa, não ajuda em nada. Mas é vaso escolhido, Ananias. Vai e ora a ele. Porque quando você colocar as mãos, ele vai começar a enxergar. Glória a Deus. Quando você começar a pregar, os de fora vão começar a enxergar. Quando você começa a fazer a obra em obediência, Deus começa a operar e agir nos cristãos de fora. Deus traz ainda
Deus traz ainda. É, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus disse para Ananias, ele vai padecer muito pelo meu nome. Você sabe o que é obra de Deus? Tem gente que achando que é só vitória, é porta aberta, chave, é carro novo, casa nova. Eu vou dizer o que é evangelho essa noite. No capítulo 9, no chamado de Paulo, ele é quase morto em Damasco. No capítulo 9 ainda, ele é rejeitado pelos irmãos em Jerusalém. Não aceitaram. O que ele fez no passado, queriam expor no presente, mas ele se converteu. E quando Jesus perdoa, é jogado no mar do esquecimento. Era ladrão, mas não é mais. Era pecador, mas agora é remido e salvo do Senhor. Então, Paulo em Atos capítulo 14, ele é apedrejado em Listra. Atos capítulo 16, ele é preso e açoitado em Filipos. Atos capítulo 17, ele é expulso em Tessalônica. Atos capítulo 18, ele enfrenta falsos apóstolos em Corinto. Atos capítulo 18, ele enfrenta feras em Éfeso. Atos capítulo 20, ele se despede dos irmãos em Fileto e diz: o Espírito Santo me revela. O Espírito Santo me revela. Vitória essa noite? Não. Prisões e tribulações me esperam. Vai desistir, Paulo? Claro que não. Eu pregarei o evangelho da cruz a toda criatura. Paulo é preso em Jerusalém, levado a Cesareia. E depois de ser levado a Cesareia, ele apela para Roma. É levado a um navio, sofre naufrágio e em Malta ele é picado por uma víbora. Mas quem está debaixo da promessa e obediente às ordenanças de Cristo não morre. Quem é vaso escolhido, está debaixo da promessa e é obediente às ordenanças de Cristo, o veneno de fora não mata aquele que estão na presença do lado de dentro. O veneno da fofoca não mata. O veneno da perseguição não mata. O veneno da injúria e da defamação e da mentira não mata aqueles que estão obedientes à ordenança de Cristo. Você é vaso escolhido do Senhor. Aleluia, Deus. Paulo é preso a mando de Nero no ano 64. Ele vai perder a cabeça. Paulo está numa masmorra marmetina, esperando um soldado chegar com uma fita de couro, com o nome Shaul, que significa Saulo. Paulo está preocupado? Não. Paulo está escrevendo uma carta. Qual carta? Defendi o bom combate. Oh, glória a Deus. Acabei a carreira. Guardei a fé. Só guarda a fé aquele que não desistiu da fé. Só guarda a fé aquele que não corrompeu a fé. Só guarda a fé aquele que não se afastou da fé. Aquele que permanece firme, fiel e obediente à palavra. Aquele que referencia a presença do Senhor. Segundo o Talmud, os rabinos acreditam que aonde estiver dois judeus falando sobre Deus, ele aparece. Em uma sinagoga para ter culto tem que ter 10. Se tiver 9, porta fechada, não tem culto. Mas Jesus gostou da ideia. E ele disse: se na casa da irmã Inês tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Ele está presente nessa noite. E está disposto a ouvir o seu clamor e receber a sua adoração. Sim, meu Deus. E eu quero convidar aqueles que adoram a ficar de pé. Estarei fazendo uma oração.